meu nome é Tatiane, faço parte do time de investimentos da Crédito e Mercado e hoje eu irei apresentar os principais destaques do relatório Nossa Visão, contando as retrospectivas e expectativas do mercado. Os mercados domésticos fecharam a semana em baixa, após a Petrobras encaminhar à Assembleia Geral Ordinária uma proposta de distribuição de dividendos sem pagamentos extraordinários. O Ibovespa, que possui grande participação da Petrobras, encerrou a sexta-feira aos 127.070 pontos, com queda de 1,63% na semana. Já o dólar subiu quase 1% apenas na sexta e chegou aos R$ 4,98, também pelo efeito Petrobras, mas contando com forte influência do payroll nos Estados Unidos. No Brasil, a semana foi marcada por resultados fiscais. O setor público consolidado registrou superávit primário de 102,6 bilhões de reais em janeiro. A dívida bruta do governo geral chegou em 75% do PIB em janeiro e deve continuar crescendo ao longo dos próximos anos. A expectativa é que a arrecadação tributária siga crescendo, mas não deve ser suficiente para compensar o forte aumento de gastos. Em janeiro, a balança comercial brasileira registrou um superávit recorde de 4,4 bilhões de dólares, impulsionado pelas exportações de matérias-primas como petróleo e minério de ferro. A produção industrial brasileira recuou em janeiro e o destaque ficou com o avanço das atividades da produção de bens de capital, que subiu pela primeira vez desde agosto de 2023. O cenário reforça que a economia deve desacelerar em 2024, com recuo moderado do PIB e inflação controlada. No mercado internacional, o destaque da semana foi dado ao mercado de trabalho norte-americano, que surpreendeu novamente. Com 275 mil vagas de emprego geradas no mês de fevereiro, o número maior que o esperado pelo mercado. Desta forma, com o cenário do mercado de trabalho aquecido e que o Fed deve manter cautela para indicar a queda de juros adiante. Na Europa, o Banco Central Europeu manteve a taxa de juros de depósitos em 4%, como era esperado. O discurso é similar ao do Fed. O comitê informa que precisa de mais evidências sobre o processo de convergência da inflação. Na China, o governo central manteve a meta de crescimento do PIB em 5% para 2024 e, para isso, deve manter fortes estímulos, como corte no compulsório, emissão de títulos de longo prazo para desenvolvimento do país, com foco no setor imobiliário. Em nossa estratégia de longuíssimo prazo, recomendamos aumentar a exposição em fundos IMAB5+, que podem trazer retornos reais, pois são protegidos da inflação. Além disso, a perspectiva fiscal do Brasil foi melhorada, com a aprovação da reforma tributária e o rente soberano do Brasil elevado, que contribui para um cenário mais estável e menos volátil. Importante notar que sua carteira teórica é composta por NTNBs, com prazo acima de 5 anos e possui uma parte pré-fixada. Por isso, recomendamos cautela neste segmento. Ainda no longo prazo, mantemos nossa recomendação de 10% de exposição em fundos desse segmento, como o IMAB. Adicionalmente, aumentamos nossa recomendação para 10% dos investimentos em fundos de gestão duration, aproveitando a estratégia de gestão ativa oferecida por esse segmento. Com o ciclo de queda da Selic, fundos de renda fixa passivos terão mais dificuldades de obterem rentabilidade superior à meta de rentabilidade do RPPS. Por isso, os fundos de gestão ativa podem apresentar alternativas atrativas para isso. Para o horizonte de médio prazo, reduzimos nossa recomendação para 10% dos investimentos para fundos deste segmento. É importante diversificar dentro do índice, tendo uma exposição em índices pós-fixados, como o IDK-IPCA 2 anos e o IMAB5, atrelados à inflação. Além disso, neste cenário de queda na taxa de juros, é aconselhável uma entrada gradativa no IRFM, que é um índice pré-fixado, exigindo cautela devido à volatilidade desse indicador. Uma estratégia gradual permite aproveitar possíveis oportunidades e minimizar riscos em um ambiente de juros em declínio. Quanto à exposição de curto prazo, sugerimos realizar uma saída gradual até que o RPPS atinja uma exposição entre 10%.
Com o cenário de queda da Selic, os índices de curto prazo tendem a ser os primeiros a sentirem os efeitos da política monetária. Para diversificar a carteira, é aconselhável adquirir também títulos privados, principalmente as letras financeiras, até atingir uma alocação de 15%. As letras financeiras oferecem taxas que superam, em sua maioria, as metas atuariais dos RPPS. E com prazo de até 10 anos oferecem alternativas atrativas para a diversificação de carteira. Com o fechamento da curva de juros de longo prazo nos Estados Unidos, a pressão inflacionária começou a se aliviar e os mercados começaram a responder positivamente. Com expectativa de corte de juros no segundo trimestre de 2024 por parte do Fed, recomendamos uma exposição de 10% nos fundos de investimentos no exterior, tanto os de renda fixa como os fundos de ações ou multimercado exterior. A CVM 175 também abrirá as portas para estes fundos, que agora poderão ser destinados a investidores gerais, sem progestão no caso dos RPPS, e com isso abre a oportunidade de dolarizar o patrimônio dos RPPS. Quanto aos fundos de ações relacionados à economia doméstica, sugere-se entrar no mercado de forma gradual, aproveitando oportunidades na Bolsa de Valores para construir um preço médio mais favorável, mantendo a nossa recomendação de 20% de exposição. Em relação aos fundos multimercado, recomendamos reduzir a exposição para 5% e alocar essa parcela em fundos de investimentos imobiliários. O setor imobiliário é um setor que se beneficia da queda dos juros, pois são muito dependentes de financiamento. Recomendamos uma exposição de 5% para este subsegmento. Por hoje é só. Para mais informações, sigam as nossas redes sociais e acessem o nosso site. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima!